Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Luiz Eduardo, sou especialista em liderança e desenvolvimento de equipe de alta performance e tenho hoje aqui uma convidada muito especial para falar comigo. A Leila Barbosa, ela tem uma formação muito sui generis, é a única pessoa do mundo que eu conheço que é formada em estatística e psicologia. Quer dizer, eu acabei de falar para ela que, se for falar de água e o vinho, a diferença é pequena ainda, tem muito mais diferença entre estatística e psicologia, no meu entendimento, que sou absolutamente leigo. A curiosidade de trazer, o motivo de eu trazer a Leila para conversar comigo e com vocês aqui, é porque ela tem uma carreira muito interessante, muito diversificada, e ela fala de temas que são do meu apreço, que são lideranças, equipe de alta performance e formação, educação executiva, educação continuada. Então, ela trabalha hoje também no IBMEC como coordenação de cursos lá, né, Leila? Exato. E isso me interessa muito. E eu queria pedir para você se apresentar melhor, porque eu fiz uma salada mista aqui. Você fale de você, o que você faz da vida, e a gente vai conversar aqui. Eu vou abordar com a Leila, pessoal, 3 temas específicos. Nós vamos falar sobre carreira, a linearidade da carreira, a não linearidade da carreira. Nós vamos falar sobre liderança e equipe de alta performance na prática, nas empresas, como funciona, e nós vamos falar de educação executiva. Tudo bem sucintamente, para a gente não ficar muito longo, mas com certeza vai ser interessante para todo mundo. Pois não, Leila. Legal. Bem-vinda. Em primeiro lugar, obrigado, Luiz Eduardo. Um prazer. Finalmente a gente se encontra, mesmo que seja virtualmente, né? A gente teve um feliz encontro alguns anos atrás, né? Por conta de um trabalho da BMF, na época BVMF, né? Agora já B3, né? É B3 agora, né? B3 agora. E foi bem bacana, porque ao longo do tempo a gente foi se encontrando pontualmente e, enfim, sempre fala, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos. Começando aqui a minha apresentação, né? Eu comecei minha carreira com estatística totalmente sem ter pensado assim, vou fazer estatística. Na verdade, eu passei num concurso no IBGE e lá você poderia ser ou geógrafo ou estatístico. E eu resolvi que ia fazer estatísticas por conta de uma coisa específica, e que tem tudo a ver com estatística. Era no Rio, na Escola Nacional, que o IBMEC, na época, bancava para os funcionários, né? E, enfim, mas acabei realmente me apaixonando por estatística, por pesquisa. Fiquei 11 anos no IBGE, né? Eu devo ao IBGE, foi minha grande escola, uma grande escola realmente, foi impressionante. Você vira uma enciclopédia ambulante trabalhar no IBGE, porque você acaba coletando, analisando dados de tudo quanto é coisa, tudo quanto é assunto. Mas eu gostava realmente de psicologia, tá? Eu gostava de psicologia. E, por conta do IBGE, fui parar no Vale do Paraíba, né? Eles transferiam a gente o tempo todo de lugar, né? Eu peguei os anos finais da ditadura, eu não sei se tinha a ver com isso, sei lá, né? Enfim, mas a gente era sempre transferido e eu fui parar no Vale do Paraíba e fiz a Faculdade Salesiana de Lorena, que é uma faculdade antiga, que começou em 57, para o ano que eu nasci, e os padres lá, que eram os nossos professores, incrível, assim, uma formação muito boa. Na minha época era 5 anos, tinha quase que uma residência, enfim. E desde então, independente da carreira que eu fiz nas organizações, eu continuei atendendo, né? Eu nunca abandonei o atendimento. Comecei atendendo criança, adolescente, adulto, agora mais executivos e crianças, tá? Então, eu nunca abandonei a carreira, mas não é uma coisa que eu falo muito, até porque são pacientes, enfim, é diferente do restante das coisas que eu faço, até para não expô-los, etc, né? Mas e hoje, e continuo estudando, hoje estou no Instituto de Psiquiatria, fazendo psicanálise e espiritualidade, e a minha formação, a minha orientação é winnicottiana, que cuida justamente do amadurecimento, das fases do amadurecimento humano.
né? Então, que legal. nada melhor do que você ver crianças do consultório e os adultos que eles se tornaram nas organizações, né? Isso é muito interessante. Fala, poxa vida, eu olho aquele adulto cheio de mimimi e falo, que criancinha Que criança ele foi, difícil né? que ele deve ter sido e tal. Então, isso ajuda bastante. Bom, nesse meio tempo, quando eu estava no IBGE, posso só me alongar um pouquinho, Luiz, Pois não, pois nessa não. fase da minha carreira aqui, para mostrar justamente a não linearidade, né? Eu estava no IBGE e eu fui fazer uma pesquisa, né, pelo IBGE numa indústria, né, que era uma indústria bélica, a Vibraz Aeroespacial, né, fazia mísseis para o Iraque. E, e o presidente falou assim, mas menina, que interessante, você fez estatística, está fazendo psicologia agora, eu preciso de alguém assim aqui. Porque esses meus engenheiros aqui, que a maior parte eram ITA, odeiam falar com RH, porque RH não sabe nada de números. Então, eles se recusam, sabe? Eles nem conversam. E a gente tem muito problema aqui nessa empresa e tal. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, mas eu estou no IBGE. Ele falou assim, quando você ganha lá? X? Ele falou, eu te pago 4x. Nossa. E eu saí dia 31 de março do IBGE e entrei 1 de abril na Vibraz. Não avisei ninguém. Porque se eu falasse com alguém, todo mundo ia falar, não, mas a carreira, blá, 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 blá. Quer dizer que você abriu mão de um concurso. E do concurso, vida, né? Exato, da Parabéns, estabilidade, parabéns. de tudo. Eu sempre falo isso, parabéns. Da estabilidade, tudo, né? E eu lembro que a única coisa que me pegou um pouco foi meu orientador na faculdade, que ele falou, Leila, eu tinha tantos planos para você como uma psicóloga clínica decente, etc. Você vai para a indústria bélica, armamentista, blá, blá, blá. Isso me pegou. E naquele ano eu estava me filiando à Sociedade Brasileira de Ciência, como chama? SBPC. SBPC, né? Sociedade Brasileira de Proteção. E eu fui excluída, porque a Vibraz estava na lista negra da SBPC. Afinal, foi muito ruim, assim, eu fiquei muito confusa, mas era muito nova, né? 28 anos e tal, fiquei assim, ok, né? Você não tem muita noção das coisas, né? Enfim. E lá na Vibraz foi interessante porque eu trabalhei bastante o que eu conheci de estatística, de pesquisa, porque eles eram realmente números, tal, mas me possibilitou conhecer testes e testes de avaliação de pessoas, enfim, de mentes brilhantes que eram os iteanos, né? Impressionante, ele me deu aquela época, não tinha internet ainda, né? Mas ele me deu acesso aos testes que se faziam na NASA, que hoje nem se faz mais, etc. Tal. Então foi um laboratório assim impressionante, foi ótimo. Enfim, foi excelente. Para mim foi um aprendizado, uma escola excelente. Mas a Vibraz quebrou. A guerra Irã-Iraque acabou. E a Vibraz, que inflacionava o mercado do Vale, né? Pagava muito bem os funcionários, só quebrou. E eu aí tinha uma filha, né? E via... Eu ainda estava na Vibraz, eu não fui mandada embora. Tem um monte de gente mandada embora, eu fui mandada embora. Não fui mandada embora porque eu trabalhava com um assunto lá muito interessante, que hoje chamam de programa sucessório, lá chamava Seek People, né? Era realmente identificar as pessoas-chave, e aí era realmente importante a formação em psicologia, as pessoas-chave, e o que faria com que elas não saíssem da empresa em qualquer situação, mesmo que houvesse mudança de mercado, mudança de negócio, etc. Tal. Olha só que interessante. Que bacana, uma visão muito, bem avançada lá para a época. Muito avançada, muito avançada. Eu realmente falo que foi uma escola assim ímpar, porque realmente reunia um pessoal de excelência, de pensação muito interessante e tal, né? Bom, mas aí eu falei assim, eu vou procurar emprego, porque vai que, né, eles não me segurem aqui muito tempo e tal. E abri o Estadão, mandei currículo naquela época, né? Foi o primeiro que me chamar, eu vou, porque eu não vou ficar aqui, esperando, né, acontecer. Que vai acontecer. Resumo, a primeira empresa que me chamou foi Rede Zacarias de Pneus. Uma coisa... Famosa essa, hein?
Absolutamente, era no 477 da Barão de Limeira, em São Paulo, né? Tinha, na época, 110 lojas e tal, mas era um negócio totalmente oposto. Para você ter uma ideia, a Vibras, a gente trabalhava já no esquema de laboratório no branco. Hoje, se tivesse Covid, a gente estaria tranquilo lá, porque já tinha... Era tão paranoico essa coisa de Asséptico, tudo muito limpo. higienização, tal. Era tão... E aí eu fui para um lugar onde havia graxa, Sujeira de pneu? mecânico, e ninguém tinha nem segundo grau completo, né? Eu lembro que a Kátia Bisol, que você conhece, ela foi lá um dia e falou: Barbosinha, que é isso? Onde você foi parar? É. Enfim, Mais uma é vez muito a água eu interessante. vi. Ei, mais uma vez a água eu vi. Totalmente. E lá eu ia trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Eles queriam tornar os mecânicos, o pessoal que fazia alinhamento, balanceamento, etc. Tal, assim, os caras top de mercado, os melhores. Eles tinham a Nakata e a Goodyear como parceiros, né? E eles falavam assim, a gente quer realmente fazer um negócio muito bacana com isso. O filho do dono, que era o Ronaldo Zacarias, tinha feito o GV e estava cheio de ideias. Era o sucessor que realmente tinha abraçado a causa da Zaca, né? Que eles chamavam da Zaca. E olha que coisa maluca, porque nesse ano, né? No segundo ano que fui para lá, a Nakata e a Goodyear resolveram mandar algumas pessoas para o Japão para fazer uma imersão em qualidade total. Era aquela coisa de qualidade total, né? E euzinha fui escolhida para ir. Você está sempre no Então lugar ninguém certo na hora acreditava certa. que a Zacarias, né? Eu falei, pô, que legal, que bacana e tal, né? E resumo Aí da você falou para a ópera. Kátia, né? Aí você falou para a Kátia, ó, tô indo para o Japão, a Zaca que tá... Ela sempre me chamou. Aí foi um barato, porque simplesmente foi. A gente foi assistir, né? Porque a Goodyear bancava o Senna, né? E a gente foi assistir simplesmente o Senna ser tricampeão em Suzuka, né? Então, realmente foi uma coisa. Na época que se trocava pneus, que era o nosso mecânico, Tonhão, trocava pneus da Fórmula 1 em não sei quantos minutos lá, e hoje você vê aquilo super rápido. Então, enfim, foi uma coisa muito legal, muito bacana tal. Ok? Aí a Kátia, né? A Kátia, aí a importância também das redes, continuava na cruzada, ela e mais alguns amigos, de que eu fosse para o mercado, para uma outra empresa. Eles achavam que eu tinha que ir para um outro Não tinha a negócio. sua cara, aquela lá. Mas eu estava feliz ali, né, fazendo. Tinha um trabalho a ser feito, mas também tinha um início, meio e fim. Era uma missão bem específica ali, né? E acabei sendo chamada no Banco Nacional, né? A Kátia levou meu currículo, né? Queria que eu fosse para RH, né? Então, ela e a torcida do Flamengo. E aí, chegando lá no Nacional, a pessoa que me entrevistou falou assim, cara, você é estatística, que legal. A gente tem que montar aqui uma coisa de pesquisa, porque tem aqui, mas só faz pesquisa de qualidade, satisfação, tal, de clientes. A gente quer uma de produto mesmo, de rede, de não sei o quê, de fundos. E aí o presidente, o Arnoldo, me entrevistou e falou, nossa, muito bacana. E a pessoa dele de cartões na época era o Conrado, que tinha sido ITA também, conhecia o pessoal do ITA e falou, Barbosa, o que você está fazendo aqui? Então, né? Enfim. E aí eu fui lá montar a área de pesquisa do Banco Nacional, que era uma área que a gente, naquela época, você vê, 1994, sei lá, 91, se chamava Business Intelligence. Nossa, Né? agora que está A na gente, moda isso aqui, então, esse e a termo. gente fez isso, assim, vou te dizer, foi outra escola maravilhosa, porque eu não Eu entendi, não eu falei assim, sabia que cara, você eu não tinha sido entendo. bancária. Foi minha Sim, eu colega. falei, eu não entendo nada de produto financeiro, eu sou péssima. Ele falou assim, por isso não, você vai. Olha a importância agora do líder, né? Do líder. Em todos esses lugares eu tive um líder, na Vibras, um líder. E aí, Zacarias, esse menino que era novo e que falou assim, ela tem potencial, vai lá para o Japão, junto com a galera. E aí o presidente falou, não, você vai fazer, sabe o que? Você vai fazer banking na GV. Eu até esqueço. Eu falei, você vai fazer, porque você precisa ter uma um banho de loja
do repertório, porque aí você, com isso, depois você vai. Você deslancha e faz tudo que você precisa fazer aqui. Carta branca, você trocar equipe, blá, 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 blá. Foi super legal. E foi realmente o que eu fiz. E fiquei lá, etc. Tal. Unibanco, aí Nacional quebrou. Né? É até horrível, né? Contando sua história de empresa que quebra, seu pé frio. Não, mas isso gera uma experiência. Eu queria até fazer uma parte aqui, antes que eu me esqueça, da importância, e eu falo muito isso nas minhas mentorias, nas minhas orientações de equipes, de pessoas que estão vendo que o negócio não está bom e ficam esperando para ver o que vai acontecer. E eu falo, você falou que fez na Vibras. Eu falo que isso é ser o protagonista da sua carreira, da sua vida, né, meu? Se eu estou vendo que as coisas não acontecem de uma hora para outra, dão sinais, né? Não sei um caso que nem esse agora, essa quarentena aí que ninguém esperava. Exato. Mas, normalmente, quando você está num ambiente, o ambiente vai mudando, vai sinalizando. Agora, toma atitude quem tem coragem, toma atitude quem quer ser, de fato, protagonista. Senão, fica lá esperando o que vai acontecer. E aí, na hora da surpresa, você vai ter que se sujeitar a qualquer coisa, né? Dependendo da sua condição socioeconômica. Então, parabéns. Eu não queria ter ficar lá esperando acontecer, né? A quebra do Nacional foi muito, como falar, rápida, né? E foi comprado pelo Unibanco, né? E eu tinha essa área toda de pesquisa lá, e foi bem interessante, porque eu fui uma das primeiras pessoas a migrar para o Unibanco, que eles queriam que eu falasse tudo que eu tinha de informação lá. E era muito interessante, porque o banco que eu mais monitorava era o Unibanco. A gente fazia muita... A indústria bélica me ensinou alguns métodos muito não ortodoxos de se pesquisar concorrência, né? Então, eles ficaram absurdados, assim. Enfim, mas fui para lá. E o Unibanco, que me desculpem os ex-Unibanco, mas era um banco muito quadrado, né? Muito certinho, muito conservador. Né? A área de pesquisa era uma área, desculpa, Ana Malvese, mas era uma área assim, que fazia aquelas pesquisas muito estruturado, muito organizado, tinha um sumário para diretoria e tal, mas era muito diferente do estilo da gente que fazia em Store Branch, fazia pesquisa no Bank One, lá de Nova York, e trazia as práticas para o nacional, né? Enfim, um monte de coisa interessante. E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, eu não sou a cara desse banco, nem a pau, né? E os meus colegas, eu falei, aqui vai dar ruim aqui, como disse o escritor, vai dar ruim esse negócio, né? E os meus colegas, eu lembro que tinha umas coisas, Luiz, você não acredita, o pessoal apontava os lápis e todo mundo tinha assim, um orgulho de ter os lápis bem apontados na mesa. Aquilo assim, eu falei, nossa vida, caraca, que tecnologia desse banco. Mas era cultura, de novo, assim, não estava certo nem errado, eram culturas muito diferentes, né? E a gente viu que realmente o choque cultural ali em três nacionais no banco foi caótico. E alguns colegas meus que tinham áreas, eram heads de áreas importantes no nacional, foram para o mercado, um virou Citi, outro virou Banco Excel na época, outro BCN, não sei o que tal. E eles falavam, Leila, você não quer fazer aquela pesquisa que você fazia lá para mim? Leila, você não quer fazer? Eu falei, quer saber? Eu vou abrir uma empresa de pesquisa para mercado financeiro. E por isso, FMR, Financial Market Research. O nome diz o que é, né? E assim, pedi demissão porque não quiseram me mandar embora do Unibanco. Fui lá, falar se podia mandar. Não podemos, porque você tinha uma coisa de ser avaliado, você é bem avaliado em petróleo, aí você não pode ser demitido, você tem que pedir demissão. Pedi, resumo da ópera, e abri empresa. Abri empresa e até hoje tenho uma empresa que trabalha com pesquisa. Fazendo balanço da sua carreira aqui. Você abriu mão de um concurso, depois você pediu a demissão de um banco. Tá indo bem, viu? No quesito coragem, coragem para enfrentar a vida, você está indo muito bem. E eu não me arrependi, né? Até então, desde 96 eu tenho a FMR, trabalho com pesquisa, fiz pesquisas no mundo inteiro, né? Bem interessante essa possibilidade, né? E aí diminuí um pouco isso. Hoje estou trabalhando bastante com os pacientes e
juntando todo esse aprendizado na coordenação dos programas de MBA do IBMEC in company. Eu só trabalho com os in company, não trabalho com os abertos, né? Então, e é bem interessante, porque me possibilitou essa experiência de pesquisa e de conhecer os setores que o IBMEC, que o IBGE possibilitava, né? Você entendia muito do setorial, me possibilitou. E hoje eu atendo farmacêutica e energia no IBMEC, né? Então é bem a saúde e energia, né? É bem interessante. Né? Muito Isso é uma legal. não linearidade de Então, e carreira. eu falo, Leila, e outro dia por causa da atividade de dar aula, de dar palestra e tal, eu crio figuras, imagens para ilustrar o que eu falo. Né? E outro dia eu estava numa live aqui, justamente de uma faculdade de Lorena, que é nova, lá Serra Dourada, não sei nem se você conhece. Não, não Mas, conheço, que interessante. então, por coincidência, você falou que você fez a faculdade em Lorena, e Que eu barato. tenho um amigo que mora lá perto, ele mora em Cachoeira Paulista, é isso? Sim, sim. E ele é professor da Unesp, de Guaratinguetá, então ele é ali naquela região. E ele me convidou para participar de uma live com o pessoal dessa universidade, mas ele representando a docência, eu como um consultor externo, um empresário lá da região e a diretora da faculdade lá. Na faculdade. E eu criei a imagem, na hora que eu estava falando ali, que a carreira da gente é mais ou menos como um rio. Então tem obstáculos, o rio tem que contornar tal, e eventualmente esse rio deságua, desemboca num rio maior, que muda de nome, que é outra coisa, Uhum. mas que continua tendo muitos dos componentes daquele riozinho que seguiu lá. Né? Então, assim, imagine uma Uhum. carreira que você era estatística, virou psicóloga, mas o que você aprendeu da estatística não te abandonou, quer dizer, mudou tudo. E aí, Exato. continuando a analogia, eu falo, esse rio pode mudar de nome, de direção, algumas vezes, e pode desembocar no mar. Quer dizer, uma carreira pode ser infinitamente bem-sucedida, né? Aí Uhum. representando um oceano de oportunidades, mas que é composto de um monte de riozinho, um monte de canalzinho que foi lá e desembocou. O que a gente tem que fazer é reconhecer isso, aproveitar isso, e ver quando tem o Rio Grande na frente, entrar sem medo, né, meu? Mergulhar e ir como você fez algumas vezes. Né? Exato. Eu pedi demissão de 3 bancos. Você é Aí, antibanco. Você é antibanco. No olha, eu falo bank. assim, No bank. com a maior tranquilidade do mundo e segurança, eu falo assim, tudo que eu faço hoje teve base, teve início no que eu aprendi nos bancos. Né? Então, foi banco Uhum. econômico, fiquei 9 anos, pedi demissão para ir para o Sudameris. No Sudameris, eu fiquei 12 anos, pedi demissão para ser consultor lá, um projeto que deu meio certo só, eu voltei para a ABN Real. E no ABN Real, eu pedi demissão depois de 3 anos, exatamente 2 anos e 11 meses depois, para fazer o que eu faço hoje. E aí sim, oficialmente, essa história hoje já pode falar, porque o banco não existe mais, as pessoas... Mas oficialmente eu não fui demitido do banco. É uma história louca essa. Eu não pedi demissão, eu fui demitido. Eu me preparei para fazer o que eu faço hoje e tal, e fui lá levar a carta de demissão. Uma segunda-feira de manhã, fui levar a carta de demissão para o meu diretor regional. Cheguei lá, tipo, 9 horas da manhã, de segunda-feira, ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim te trazer minha pedido de demissão. Aí ele, pedi demissão, que coisa, tá, a gente não estava muito alinhado, sabe? Então tinha assim meio que um alívio dele e Uhum. por outro lado era assim, era um gerente que estava desempenhando bem, entregava muito resultado, tal. E ele meio constrangido, puta, mas que chato, tal, né? Você colaborou tanto com a gente, não tem nada que eu possa fazer por você? Eu tomei a carta da mão dele, falei, tem, me manda embora. Aí ele tomou um susto, sabe? Ele tomou um susto. Como me manda embora? O que eu vou alegar? Falei, bicho, você está perguntando o que você pode fazer por mim, eu estou te falando. Ele falou, para quem que você falou que você ia pedir demissão? Eu falei, para ninguém, só minha família, só minha esposa e meu filho sabe. Ninguém na agência sabe. Eu falei, ninguém na agência sabe. Ele falou, então,
deixa que eu vou mexer os pauzinhos aqui, não vai ser hoje, né? Vou ter que, Uhum. né, para você sair bem do banco, para não queimar filme e tal. Falei, beleza. Aí acho que foi na quarta ou quinta-feira, ele me chamou lá. E foi muito engraçado, né? Essa história merece ser contada, porque é assim, muito. Ele me chamou, a secretária dele me ligou, ele quer falar com você, eu ia falar o nome do cara. Ou ele quer falar com você amanhã cedo, era 6 horas da tarde. Eu falei, beleza. Eu falei, mas já imaginei o que era. E ela meio chateada no telefone. Eu falei, beleza. Aí, Eu vi a aí encenação toda, né? eu causei, viu? No dia seguinte cedo, eu estava lá, ele me chamou numa salinha aqui, aquelas pequenininhas de reunião só de dupla, falou, deu certo e tal, e o procedimento agora é eu chamar alguém do administrativo aqui, para ele te dar papelada para assinar e você saber toda a formalização do negócio aqui. E eu falei, beleza, né? Chamou o cara lá, e o rapaz veio puto da vida. E nisso, o meu, então, ex-chefe, tocou o celular, ele levantou, começou a atender o celular e dando risada, falando alto, falando. E eu assinando, o cara do meu lado falava assim, filho da puta, acabou de mandar embora, tá aí rindo, tá? E eu falava pro cara, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí tem um constrangimento pior. O cara saiu tal, chateado com o outro, que ele achava que o cara não era humano, né, meu? Então, aí o meu chefe lá falou assim, agora vem a parte pior. O procedimento agora é eu ligar para a agência, avisar que você foi demitido e você vai lá buscar suas coisas. Eu falei, nossa, imagina que tudo isso que eu falo de equipe de alta performance, de liderança, eu tinha com a minha equipe. Cheguei lá, tinha, sei lá, 80% chorando. Uhum. E aí, meu filho da puta, porque eu falei, não, gente, tá tudo bem. Eu não podia falar, porque era um compromisso assumido, eu não podia falar. Uhum. Eu, não, tá tudo bem, tal, esquece, tal. Eu cheguei pro gerente administrativo, eu falei, meu, me acompanha aqui que eu vou pegar minhas coisas. Não me acompanha nada, você pega o que você quiser, eu não vou te ver tirar a senha do seu computador. Eu falei, deixa, faz o procedimento. Então, é assim, uma coisa que hoje eu falo dessa forma, porque ninguém acredita que você pede demissão do emprego desse. Meus amigos falavam, você é louco, você está largando a gaiola de ouro, né? Que eu falo, Uhum. pô, é de ouro, mas é gaiola, meu. Você está lá preso numa condição que você não gosta, que você acabou de falar. Você odeia banco. Não, eu não odeio banco. Mas não era meu sonho de vida terminar a carreira lá. Trabalhando no banco, né? Então, mas assim, aproveitei muito e aproveito, uso muito do que eu aprendi lá, né, para fazer esse Uhum. projeto do Rio. Hoje eu estou em outro Rio, Uhum. mas com muito da água que me acompanhou naqueles 3 bancos que eu passei, isso não tem dúvida nenhuma. Isso é muito importante mesmo. E nesse trajeto, eu trabalhei com muitos líderes e com muitas equipes. Eu queria que você falasse para mim como é que foi seu trabalho, principalmente como consultora, quando eu te conheci, no desenvolvimento de liderança e a relação sua com esses líderes e as equipes que eles comandavam. O que você pode dizer a respeito disso? Olha, eu acho assim, eu falo assim, um dia ainda quero escrever um livro sobre esses cases, né, dos líderes que eu conheço e dos líderes que eu tive, né? Eu acho assim que, bom, eu tive bons líderes, né? Eu devo muito aos meus, eu tive líderes realmente assim instigadores. Não posso nem falar que eram inspiradores, porque eles eram um pouco ogros às vezes, né? Enfim, em função da área, etc. Tal, né? Mas eu diria, Luiz Eduardo, que o que me intriga hoje muito, né? Até queria te perguntar isso, por que as pessoas fazem tanto treinamento de liderança, mas tanta formação, e continuam pessoas tão difíceis, a ponto de eu ver hoje executivos brilhantes se demitirem do chefe. Eles não estão se demitindo da empresa. E isso, mesmo em meio à pandemia, isso mesmo em meio a muita coisa, muita insegurança, incerteza futura, eles falam, não, deu, porque isso é impressionante, sabe? Eu trabalho um pouco isso assim com os meus pacientes e coaches, que eu tenho paciente e coach, né? Que são executivos hoje.
essa coisa do ser centrado, sabe? Que eu acho que falta um pouco desse ser centrado, um líder centrado. Eu tive uma experiência como líder bem difícil também, porque eu sempre tive equipes grandes, equipes bem grandes. O IBGE era um absurdo, né? 80 pessoas, tal. Na Vibras, pequena, né? E uma equipe muito técnica. Isso me fez mal, porque você fica exigindo muito que o resto da sua vida você vai ter gente tão brilhante quanto, tão, né, tão fácil de lidar quanto, e tão sem mimimi quanto, mas isso não acontece. Mas quando eu abri empresa, aí que você se coloca, realmente você tem que dar o exemplo, etc. Tal, né? Eu lembro que um dia, quando caiu as Torres Gêmeas, né, a gente tinha uma equipe que estava lá em Nova York fazendo uma pesquisa. E eles iam ter uma reunião na Torre Gêmea. Né? E aqui, quando a gente soube, eu falei, cara, eu fiquei muito... Nossa, eu fiquei transtornada, né? Eu lembro que um assistente meu, que era um secretário, uma pessoa muito bom astral, falou, chefe, seguinte, tu se centra, hein? Porque se você perder o centro agora, aí que a coisa, você precisa se centrar e tomar decisões sérias, e já, não é aqui, para a equipe que ficou aqui, para a equipe que está lá, que a gente não sabe o que aconteceu. Graças a Deus, só para ninguém ficar com a dúvida cruel, o menino que estava lá em Nova York, o cliente com quem ele se reuniu falou assim, cara, eu tô com muita preguiça de ir pro WTC, dá para você vir aqui no hotel? A gente se reúne no saguão do hotel. Eu adoro essas histórias. Cara, foi assim, né? Mas eu só fiquei sabendo disso depois, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, era de Morgan. Eu falei, caraca, que ótimo, tal. Então, uma coisa assim, maluca. Mas esse menino, assistente meu, eu falei, nossa, foi a melhor coisa. E é o que eu falo sempre para os líderes, pelo amor de Deus, se centra, tem equilíbrio. Dá essa... Eu acho que a liderança de equipe de alta performance exige essa... Sabe, respira fundo, toma as decisões solitárias, difíceis, mas vai. Eu tenho uma experiência com isso que virou uma quase guerra. Eu fiz na minha formação de humanas, aí eu fiz um curso na FIA, que era de líder coach de equipes. Era uma parceria da consultoria Arvoredo, que é da Beatriz Pinheiro. Você conhece a Beatriz Pinheiro? Sim, sim, sim. Então, a Beatriz é uma grande mestra minha. Exato. Módulo, imagina um curso na FIA, com todo aquele perfilzão da FIA, que é muito parecido com o IBMEC, com o GV e tal. Tinha um módulo inteiro de centro e respiração. O pessoal, tinha umas meninas lá, executivinha na flor da pele e tal, e não por ser menina, era três moças que causaram uma revolução lá, sabe? Porque onde já se viu, eu não vim aqui para ficar respirando, para procurar o centro, sabe? E tinha... Abraçar a árvore, né? No caso lá era centro e respiração, porque era fundamental para a liderança achar o eixo para se manter estruturado na hora de uma crise, na hora de tomar uma decisão rápida. Às vezes nem é uma crise, mas você tem que tomar uma decisão rápida, você tem que estar consciente, né? Presente. Né? Muito se fala sobre isso, né? Sobre presença. Então, é muito necessário isso. E eu acho, eu reputo isso que você falou desse troglodita que exerce cargo de liderança. Exato. E eu não aliso muito, não. Eu falo que são pessoas que se apropriam de um poder que não é deles. É o poder do cargo, é o poder do crachá. O cara que faz coisas, trata pessoas escondidas. Inacreditável. É inacreditável que ainda existam. Existe, CEOs, CTOs, caras assim, CIOs, caras eu falo do mercado. São pessoas que sofrem do que eu chamo de síndrome do sobrenome famoso. Então, por exemplo, é o fulano de tal do crachá banco X. Do banco A, B ou C. Quando tira aquele sobrenome famoso, o cara perde a identidade, perde o poder.
Então, Exato. eu tenho conhecido, felizmente, no contraponto disso, algumas exceções que eu fico encantado, sabe? Eu fico abismado. Eu falo, nossa, que legal, tem gente, né, na contramão daquilo que é... Tem gente boa, né? Gente Tem boa. gente que é gente boa ainda, né? E eu falo de equipe de alta performance, Leila, a minha definição, ela felizmente já está bem conhecida no mercado, e tem gente que acha que eu sou sonhador, que eu sou romântico, e não tem nada disso, eu falo só de resultado. Na equipe de alta performance é aquela que entrega mais que 100% da meta, de forma consistente, sem grandes oscilações. Imagina você uma estatística, pensando assim, eu tenho que fazer uma previsão para um ano, e o resultado é um serrote. Na média pode dar certo, o fluxo de caixa ferrou. Né? Exato. E o terceiro, então, entrega mais que 100% da meta, de forma consistente, no ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Então, aí tem executivo que fala para mim assim, Luiz, mas se entregar só 100% da meta, tá bom. Aí eu falo, não é alta performance. 100% da meta é obrigação. Foi contratado para isso. Ele está fazendo o mínimo dele. Ele está fazendo o mínimo dele. Ele está fazendo é o meu mínimo e o meu máximo. Exatamente. Né? Se você se contenta com isso, beleza. Aí o outro fala assim, não, se na média entregar lá até mais que 100%, tá bom. Eu falo esse problema da oscilação. Você não tem previsibilidade orçamentária, você não tem garantia que se esse mês não entregou, será que no outro entrega? É melhor ter uma curva mais suave e constante do que uma sobe muito depois dessa. E aí, onde esse tipo de executivo que você está citando me questiona é o seguinte, estou preocupado com o ambiente, tem que entregar resultado. E eu falo o seguinte, o que sustenta uma equipe de alta performance é o ambiente, os profissionais de alta performance. O cara não quer ficar num lugar que ele não consegue conviver com as pessoas e que ele não esteja aprendendo. Aprendendo como profissional, aprendendo como pessoa, se desenvolvendo. O cara que vai lá, entrega o resultado na base do chicote, na base da pressão, ele aguenta alguns meses, talvez 2 anos. Tal. Mais do que isso, não aguenta. É aquele cara que trabalha na crise. E cada vez mais estão se conscientizando disso e eu continuo a minha cruzada. Né? E o que eu consigo fazer com isso? Né? Quando, nos trabalhos de consultoria, a empresa tem o resultado e constata, tá certo. Só que é um trabalho que não pode depender do consultor ir lá e fazer. Você deve ter passado muito por isso. Você vai, você dá um start maravilhoso, o negócio dá uma... Na hora que você vira as costas e vai embora... Depois que você saiu, todo mundo dá uma tristeza. Nossa, quando você estava aqui, estava tão bom. Eu falei, mas eu não trabalho aí. Né? A empresa tem que se capacitar. As pessoas, eu falo empresa porque não é uma pessoa. Né? Um corpo de executivos e que empodera as equipes, que gera um movimento para cima, né? Aquela espiral positiva. As pessoas crescem, se promovem, isso é um ciclo que não tem fim. Mas eu me apaixono quando falo disso e boas referências. O que você pode me dizer a respeito daqueles líderes fora da curva que a gente pode falar que é um líder de alta performance? Como eu falo, eu tive o privilégio de ter alguns líderes fora da curva. Né? O engenheiro Verde, esse que eu te falei, Davi Braz, era um cara visionário. Tudo bem que ele fazia armas, mas ele vinha, né, uma coisinha assim, só não, dá para fazer isso muito maior, tal, e colocava a gente na situação que se falava, como assim, falando vai que você tem esse potencial, você não está sabendo. Então, e tanto é que me fez pesquisar coisas absurdas, tal, né? Legal. Mas eu tive um chefe muito fora da curva, que ele tinha uma coisa que é um diferencial, que é o Oscar Guerra. Ele era do mercado financeiro, ele foi do Citi e foi meu chefe por um tempo no Nacional. Que por um tempo a minha área de pesquisa nacional ficou debaixo de auditoria e depois ficou debaixo de marketing com ele, né? O Oscar era uma pessoa bem humorada. Sabe aquele líder bem humorado que você fala, você está assim, mesmo para dar bronca, né? E ele tinha uma equipe de alta performance, ele tinha pessoas realmente, e ele sabia falar com cada um. Eu ficava, cara, isso é uma habilidade, não sei como ele consegue, sem ficar vermelho, amarelo, ele conseguia dar a bronca, né? Eu tinha um defeito péssimo, eu me atrasava muito, muito.
sabe? Sempre fui atrasada. E aí, um dia ele falou, Leiroca, é o seguinte, ó, e eu tinha que fazer as apresentações críticas de comitê, precisavam das pesquisas para tomar decisão, tal, e era sempre, tipo, segunda, 8 da manhã, tal, aí, tipo, ponte aérea, tal, né? Aí ele falou, Leiroca, é o seguinte, ó, vou te falar uma coisa uma vez só, você pode ser brilhante, excelente, quando abre a boca todo mundo fica legal, confio na pesquisa dela. Se tu não chegar no horário, você vai ser demitida. Porque eu não quero passar essa vergonha que eu tenho passado, porque será que a Leila vai chegar? Será que a Leila não vai chegar? Aí, olha, isso é um feedback que a gente chama um palavrão de outra coisa, né? Mas foi, assim, foi necessário, preciso, né? Eu falei, entendi. Né? Nunca mais eu virei a pessoa pontual. Viu, Leila? Eu falo muito de assertividade e é isso, né? O líder não tem que ficar, veja bem, você tem que dar mais atenção para isso. Meu, Primeiro fala a primeira coisa que você é legal, depois fala o seu defeito. Não, era um defeito crítico e estava impactando. Então, seja bem objetivo, né? E eu não desgostei dele por isso, né? Pelo contrário, foi excelente ter me falado isso, né? E teve um chefe na Vibras que me falou, eu queria muito ser executiva, sabe? Esse era o meu sonho, eu queria ser executivona e tal, né? Aí ele falou, seguinte, deixa eu te falar uma coisa bem séria, você nunca vai ser executiva. Você é uma técnica, e você é muito boa técnica. Você pode até fazer uma carreira Y e ser gestora de projetos técnicos, mas, cara, esquece isso. É chato ser executivo. Para você mesmo não vai gostar de ser executiva. E foi verdade, e é verdade. Mesmo quando eu tive minha empresa, eu tenho certeza absoluta que eu sempre fui uma gestora técnica, né? E tive que aprender a lidar, né, com pessoas. Tal. Mas uma semelhança aí. Eu, nessa carreira de bancário, eu já comentei isso aqui em alguns vídeos, eu tive alguns convites para ser diretor, né? Para ser promovido para diretor. E eu recusava, porque eu queria fazer isso. E as pessoas não se conformavam. Então, assim, no meu caso, todo mundo achava que eu tinha que ser um executivo, continuar uma carreira executiva, e eu absolutamente não dava importância para aquilo, não me via naquela posição. E hoje, felizmente, eu oriento altos executivos aí, faço mentoria, mas a questão é você reconhecer qual é a tua verdadeira capacidade e investir naquilo, né? Quer dizer, eu não acredito em carreira Y quando fala do técnico que quer progredir para caramba, mas não quer largar o lado técnico. Então ele tem que adquirir. Exato, Mas tem gente que vai ser técnico o resto da vida e é feliz com isso, e exato. Mesmo estando dentro de uma empresa. Eu falo aqui, Leila, eu critico muito gestores, líderes que não têm a atitude que esse teu líder teve com você. Tem gente que fala assim, mas não dá para ter todo mundo em alta performance. Eu falo, não dá para ter todo mundo em alta performance o tempo todo, porque eventualmente uma pessoa muito capaz, muito engajada, comprometida, tal, tem uma curva de problema pessoal, tal, que você tem que respeitar. Exato. Mas você aceitar o cara mediano, o cara que não se compromete, é problema do líder. Aí ele fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Eu falo, você tem que capacitar primeiro. Vamos supor que foi você que contratou. Se você contratou errado, acontece, né? Eu falo que os candidatos se preparam muito mais para a entrevista do que os executivos, do que os contratantes. Exato. Nossa, super boa essa, isso é verdade. Pode guardar que isso aí eu já constatei. Ele fala assim, mas o cara me enganou na entrevista. Eu falo, não pode. O cara pegou instrução na internet de como se comportar na entrevista. E ele te enrolou. Então, assim, normalmente o candidato se prepara muito mais do que o contratante para uma entrevista. Aí vamos supor que você contratou mal. A pessoa não é tudo aquilo que você achava. Tem que capacitar. Se a pessoa estiver evoluindo, ainda que não na velocidade que você gostaria, mas está comprometida, está tentando, está fazendo, beleza, faz parte do processo. Eu acho que ter pessoas que demonstram garra e comprometimento é importante na equipe, ainda que ela não esteja no nível de entrega que você quer. Exato. Agora, se não se comprometeu, se não veio junto, bicho, não tem.
O Jim Collins fala isso com uma propriedade absurda. Ele fala, se a equipe está vindo toda vez, você está querendo meios o tempo todo para motivar a tua equipe, rapta a equipe. A equipe tem que ser automotivada, as pessoas têm que ser automotivadas. Exato. Tem problemas pontuais, localizados, dê atenção. É papel do líder, sim. Agora, ficar com uma ação motivadora o tempo todo, porque a equipe fica... Eu acho que o líder tem que proporcionar 3 coisas, Leila. Primeiro, condições para entrega, né? Quer dizer, todo profissional de alta capacidade... Você falou tudo. As pessoas não dão os recursos que as pessoas precisam para trabalhar. Exato. As condições Então, assim, recursos. Eu falo, assim, do mesmo jeito que eu falo da equipe de alta performance, eu falo do profissional de alta performance, que ele tem 3 características. Ele gosta de resultado, ele gosta de entregar resultado, ele gosta de aprendizado e ele gosta de convivência. Então, o líder tem que proporcionar essas 3 coisas, só. As condições... Muito legal isso. Muito legal isso. E as condições para ele trabalhar bem, as condições para ele continuar aprendendo e evoluindo como pessoa e como profissional, e um ambiente de convivência legal, como você falou do líder bem-humorado. Né? Para mim é condição. Se eu chegar num ambiente pesadão, um negócio tenso, tal, nem fico, sabe? Você não sabe se você vai poder dizer bom dia aquele dia ou não sabe como que o cara tá. É muito chato isso, é muito chato. Então eu tenho uns conceitos que é meio radical com isso. Quando ele fala assim, eu não consigo motivar minha equipe. Demite todo mundo. Então, se você tem certeza que você é o cara, né? Porque o problema pode estar em você. Se você não suprir essas 3 coisas que eu estou falando, não vai ter equipe que vai... Porque o cara que quer entregar, falta isso, falta aquilo, falta um monte de promessa que foi feita na hora da contratação. Né? O líder fala para mim assim, meu funcionário está desmotivado. Eu falo, vê o que você prometeu para ele e não cumpriu. Começa por aí. Exato. Isso é chato, viu, Leila? Não, mas isso é verdade. Isso é tão simples quanto eu vejo uma pessoa aqui pertinho de mim que foi contratada por uma grande telefonia e falaram para ela, você vai ter tudo. E agora, 9 meses depois, ela não consegue ter um HD para poder subir os vídeos que ela precisa subir. E fala, cara, como assim, né? R$800. É empresa multinacional. Isso parece bobo, mas é tão simples quanto isso. Tão simples quanto falando. isso. E você está falando uma coisa que eu chamo, no meu conceito aí de liderança, que não é tão estruturado quanto o seu. Eu adorei essa sua aula aqui, porque você colocou as coisas nas caixinhas certas, tal, né? Que eu falo que é o lidelingo. Esse pessoal não lidera. Eles desaparecem na hora da crise, eles não dão retorno para os subordinados, eles não levam para cima as questões que eles têm que levar, eles transitam só onde se sentem confortável pela organização, e eles ficam aquele chefe que fica no limbo o tempo todo, e isso é péssimo, porque os liderados não veem nele um cara inspirador, acham um cara estranho, um cara que eles não conhecem, e é péssimo isso. Isso tem muito, que ele fica se escondendo atrás da posição de liderança, né? O tempo inteiro, e não ensina, não aprende, não admite erros, e está sempre ali, e que é uma coisa que eu tenho observado crescente ultimamente, Luiz, é um fenômeno desses chefes assim, que vão se sustentando por conta da politicagem ali. Não estou falando de empresa pública, não, de empresa privada mesmo. Eu nem trabalho com empresa pública. Para você ter uma ideia, eu vejo isso o tempo todo e nem trabalho com empresa pública por opção minha. É triste. Mas eu falo para você, Leila, que assim, eu fico muito feliz de uma pessoa como você reconhecer essa estruturação que eu faço dos conceitos, mas são conceitos que eu aprendi no campo de batalha, sabe? Na prática, né? Na prática. Eu tive que peitar algumas situações que por exemplo, o chefe que não concordava com o meu jeito de conduzir a equipe e tal. E eu falava, se está dando certo para mim e te incomoda, eu sinto muito, né? Você não pode querer que eu faça diferente, querer que eu faça do seu jeito, sendo que o gestor local aqui sou eu. Né? Quando, por exemplo, a agência bancária, você era dono da agência, dono da unidade. Né? E desde que tivesse tudo dentro da ética, dentro da ética social, das normas do banco,
e o resultado tivesse sendo entregue, o método era meu. E eu falo, tive duas situações que eu falo sobre isso de como se portar como um líder. Né? Tivemos um assalto numa agência uma vez, e é coisa que eu absolutamente não reparo. Aliás, as duas situações que eu vou contar foi 2 assaltos, que foram os 2 únicos que eu tive na vida, que foi assim, uma curiosidade. 22 de agosto de 2006 e 22 de agosto de 2007. Um ano de diferença, os 2 assaltos, certinho, e era a mesma quadrilha. A mesma quadrilha. No dia 22, você, por favor, não saia de casa, não entre em branco. Não, já passou tanto depois desse, já não tem mais problema, já quebrou o encanto. Mas eu lembro porque no dia 22 de agosto do ano seguinte, começaram a falar, hoje faz um ano que a gente foi assaltado. Eu falei, para com isso, esquece esse negócio. Os caras voltaram lá, a mesma quadrilha. Mas aí, no primeiro assalto, estava numa outra agência, um outro prédio, nossa agência mudou, e os assaltantes entraram, começaram a agir lá nos caixas, que era no andar térreo, e a gente ficava no mezanino, no primeiro andar. E quando eles subiram, ele tinha 6 mesas de gerente, 7 mesas de gerente, 6 gerentes de conta e a minha lá no fundo. E eu cheguei primeiro lá no assaltante para ver o que ele queria, o que eu podia fazer por ele. Nem percebi isso. Na hora que eu vi o cara com um revólver do tamanho de uma espingarda lá, eu corri lá e fui falar com ele. E aí depois... Deixa eu fazer só um parênteses. Eu acho que o Santander roubou a frase da propaganda dele dessa sua frase. O que eu posso fazer por você, hein? Eu acho que... Porque você sempre usa. Né? Mas é assim, exatamente o que eu pensei na hora, né? Tem um grande aqui, eu estou lá no último lá. Não, mas o líder aqui sou eu que vou atender o cara. Tá? Ele não quis eu. Você não, você volta lá. Eu quero falar com o outro. Quer dizer, eu não queria nem ser influenciado. E na segunda vez foi mais traumático o negócio, porque teve violência dentro da agência e tal, apesar de não ter tido tiro, mas teve tapa, porrada, quebraram o móvel. E aí fechou a agência, a sequência, o normal é alguém do banco, da área de psicologia lá do banco, de assistente social, ir lá para dar um suporte para a equipe e tal. E a equipe estava super tranquila, né? E com todo o trauma que nós tivemos, era 1h30 da tarde, a psicóloga que foi lá falou, Luiz, o que você faz com essa equipe? Ela me chamou para tomar um café. Eu falei, o que eu faço? Por quê? Ela falou, era para estar nele pedindo demissão, falando que não vai trabalhar o resto da semana, tipo, era quarta-feira. Eu falei, a gente conversa sobre os riscos que a gente corre, a gente se ajuda o tempo todo como equipe, colabora. Ela falou, é isso que eu reparei, um ajudando o outro, combinando o que tem que fazer, combinando até de consertar a mesa que estava quebrada lá. Eu falei, é simplesmente olhar para a equipe o tempo todo, estar junto com a equipe. Então, ela falou, eu não tenho o que falar para você. Aí que eu falei para ela do meu plano de sair do banco e fazer o que eu faço hoje, tal, e ela foi uma incentivadora. Mas eu falo, falar sobre isso é fácil, mas eu falo porque eu fiz, eu falo porque eu agia desse jeito. Quando eu vou lá com os meus clientes, né, eu não tenho história para contar, eu tenho ação para executar, é diferente, né? E eu torço, e graças a Deus eu tenho bastante gente que concorda com esses meus métodos, estão aplicando e me chamam de novo, e eu falo que o melhor resultado que um consultor pode ter é a recompra. Né? Recompra, é verdade. Chamou de novo, está lindo. Bom, Leila, agora eu queria que você falasse sobre a formação executiva. O que os executivos estão buscando hoje? E eu vou te falar uma linha um conceito que eu defendo, que a alta especialização numa coisa só não é desejável. Né? Você é um exemplo disso. Então, como que você vê isso? O que você percebe hoje nas demandas que você tem lá no IBMEC? Bom, a gente, assim, é um desafio enorme, né? Um desafio sem fim. Primeiro, a gente teve que fazer em 3 dias uma migração aí presencial para o online. Nossa. E se ajustar e pensar, né, como tornar interessante os conteúdos, que uma coisa é você numa sala está olhando o aluno e tal, né? Bom, lembrando que a gente só trabalha basicamente com executivos, então é uma
É um nível de exigência grande. O que eu vejo, assim, sabe, independente desse momento, etc. Tal, os executivos estão buscando cada vez mais coisas que façam sentido para ele. Então, eu acho que a escola, tirar agora meu crachá e BMEC, a escola pode dar um conteúdo, uma grade que é interessante, que a gente chama de foundation, que vai dar fundamentação. Mas depois tem um trabalho do one-to-one, dele buscar assim, olha, isso daqui eu preciso me aprofundar, e aí eu vou, me aprofundo. E eu acho que aí cabe a nós, né, conselheiros, pessoal que faz aconselhamento de carreira, coaches, professores, enxergar isso cada vez mais e ter esse olhar mais individualizado das necessidades, tal. Porque senão você fica só na modinha, né? A modinha é reskilling, a modinha é não sei o quê, é transformação digital, é não sei o quê. Cada hora vai mudando um pouco assim os focos, né? Ágeis, etc. Tem que ter tudo isso? Tem. A gente tem que treinar todo mundo, ter metodologias ágeis. Trabalhar em squad é muito legal, faz uma diferença danada. Você não vai abandonar o jeitão clássico de trabalhar por projetos, mas você precisa hoje ter equipes trabalhando em metodologias ágeis. O líder tem muita resistência a isso, os executivos, então é um trabalho grande. Quando eles descobrem, cara, isso é legal, isso traz um resultado interessante, ver as equipes multidisciplinares discutindo resultados, entregas, pequenas entregas, tal, a gente vê que isso faz diferença, né? Mas para isso ele tem que ter um arcabouço de conteúdos individualizados, que eu percebo que existe um gap aí ao longo da vida de executivo dele, que ele não teve, que a gente precisa ir suprindo, né? E às vezes ele nem sabe. E principalmente quando você trabalha com executivos de 45 anos em diante, nada contra os mais novos, né? Mas assim, esses estão assim meio naquela coisa assim, será que eu escolhi certo? Sabe quando começa a pintar aquelas dúvidas cruéis? Será que eu deveria ter ficado tanto tempo nessa empresa? Será que eu deveria ter pulado tanto de empresa, etc, tal, né? E você começar a dar conteúdos que sejam interessantes, que sejam realmente relevantes para o que ele vai fazer agora e depois, né? Eu acho que isso é um tratamento mais individualizado, que as escolas ainda não estão tão atentas. Acho que é bem bom isso para a gente. É um bom mercado, porque eu percebo, assim, por exemplo, quando eu trabalho bastante, né, no consultório com executivos, Face, Unilever, FCA, etc, né? E aí eu falo, você já pensou fazer um curso de uma semana na New IU? Né? Alguma coisa assim? Ele fala, porque as pessoas têm assim, GV, BMEC, USP, FIA, o mundo aqui, né? Tá. Eu falei, você já pensou? Porque aí você vai ter professores indianos, né? Gente com outro mindset, só isso. E os seus colegas de classe são transculturais. Você vai ter outros aprendizados que não são só do seu dia a dia, tal. Ah, cara, eu vou fazer. Vai, faz, fala. Meu, abriu minha cabeça. Nossa Senhora, agora eu quero... E alguns... Não estou falando um exemplo. Meu IU pode ser outra coisa. Vai e fala assim... tem aqueles que voltam totalmente despirocados, né? Fala, cara, eu quero pedir demissão e vou pintar, fotografar pelo mundo afora. Fala, cara, o seu chefe vai me demitir de coach, né? Então, mas, enfim, eu sempre falo isso também, né? Para a empresa que me contrata. Olha, não tem garantia de sobrevivência desse seu funcionário infeliz forever aqui dentro. Eu trabalho, né? Dentro dessas frases feitas que eu faço para ilustrar bem meu trabalho, eu falo que eu trabalho com desenvolvimento e não com orientação. Né? Orientação da empresa. Ah, eu quero que esse chegue lá. Não, eu quero que ele se desenvolva. Exatamente. Então, desenvolver pode desembocar em outra coisa. Se para ele significar decidir empreender, ou então virar hippie, vender coco na praia. Exato. Atingir o objetivo, pelo menos o cara não fica infeliz lá dentro da empresa. Exato. Mas você vê, dentro desses executivos aí que a gente atende lá,
eu vejo que na sala de aula, né, eu sou coordenadora, então não dou aula. Quando eu coordeno, não dou aula, mas eu assisto todas as aulas. Assisto e acompanho o programa até o final. Eu conheço cada um dos alunos. É bem interessante porque eles... É assim, impressionante, Luiz, mas é impressionante. Não tem um programa em que o pessoal... que esses líderes, são todos líderes, todos são gestores, né? Eles dizem assim, o problema são as pessoas. Como é difícil liderar a gente, como é difícil manter uma equipe motivada, como é difícil obter resultado, como é difícil não perder a linha. Então, eu penso assim, gente, a gente passam-se os anos, mas a gente continua com questões de formação mesmo, do que constitui um líder, esse estofo, né? O que... Como eu tenho falado e estudado muito, né, trabalhado com isso, eu falo assim, o líder técnico, ele tem que ter 3 pilares. Um líder, o cara que ele tem uma carreira técnica e chegou no estágio de liderança, de gerência, subindo, progredindo na carreira a partir da gerência. Eu falo que ele tem que ter, além do pilar técnico, que é a base dele, que é o que levou, aliás, não é a base, é o pilar central dele, que levou ele para aquela posição, ele tem que adquirir 2 outros pilares, que é o pilar comercial e o pilar estratégico. O comercial é olhar para o mercado. O cara que é muito técnico, ele não está muito aí com o mercado. Ele acha que as coisas... Pode viver naquele mundinho dele ali de inventos que as coisas caem do céu. Não cai do céu. Né? O mercado importa. Exato. A visão estratégica quer dizer conheça profundamente a sua empresa. Não é só decorar missão, visão, valores, não é estar convergente com isso, congruente com isso, e com os objetivos estratégicos práticos, resultado. O que uma empresa quer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5? Eu tenho que saber se a empresa está estruturada e está, mais uma vez, convergente e aderente a isso. Mais que convergente, está junto. Ainda bem que está gravado isso, porque é tão interessante, eu preciso anotar. Se eu tivesse aqui, eu estava anotando. Então, lá está lá. Tem o pilar técnico e os 2 pilares laterais aqui, que tem importância. É o comercial e o estratégico. A base desses 3 pilares, Leila, é relacionamento interpessoal. Seja a gestão da sua equipe, seja a tua relação com a hierarquia. Exato. Esses pilares soltos, se não tiver uma base de relações interpessoais fortes, eles não se sustentam. Porque pode ser o melhor técnico do mundo, que não é, o meu problema é pessoas. Parabéns, você não mora na caverna. Então, o que você vai fazer para melhorar isso? Né? Então, fechando essa imagem que eu faço dos 3 pilares e a base, eu ponho um chapeuzinho em cima, ali é o sucesso. Se você tiver essas 4 coisas, técnica boa, visão estratégica, visão comercial e eu não vou falar gestão de pessoas, porque não é só com a sua equipe. É relacionamento interpessoal. Para o lado, para frente, para cima, tudo. Né? É 360 mesmo. Se você tiver isso, não tem jeito de não ter sucesso. Está todas as condições aí. Você pode até demorar para se achar no segmento e tal, mas vai. O problema é que eu sou técnico, eu sou só técnico, esquece o resto. Ou então eu sou só comercial e esquece que tem contingências que limitam o comercial. Se você não conhecer a estratégia da empresa, se você não conhecer o mercado como um todo e não só o teu cliente, você não vai conseguir vender, porque vai questionar preço, vai questionar política. Não adianta. Não adianta. Né? Tem que jogar o jogo. Exato. Posso contar só uma historinha de 1 minuto? Tem tempo ainda? Tem 1 minutinho ainda? Vamos. Tem um CEO que tá matriculado no curso. Ele matriculou todos os gestores dele, né, uns 40 gestores. Aí ele falou, eu quero me matricular também, sabia? Aí eu falei, caraca, como que eu vou fazer? Porque aí ele vai falar, o pessoal não vai falar. Mas a gente fez uma composição ali, tá dando certo, né? Aí ele falou, porque, Leila, eu vim para o Brasil, ele é estrangeiro, né? E é uma petroleira, na verdade, uma empresa que faz geofísica. Então, imagina a equipe, né? E ele é um geofísico, mas é um CEO. Ele falou, cara, que eu descobri que para ser CEO, que eu não sou mais CEO, eu não sou mais CEO estratégico, tudo aquilo que eu aprendi em Harvard e tal, eu posso jogar no lixo, porque aqui eu tenho que entender de sustentabilidade.
E eu tive que mudar meu mindset totalmente para sustentabilidade, para preservação do meio ambiente, que furar poço ali não vai dar ruim, não sei o quê. Ele fala com sotaque ainda estrangeiro, mas com carioquês, sabe? Muito legal. Aí ele falou assim, então eu preciso que você faça um plano para mim, para essas habilidades que eu tenho que adquirir. Esse é um outro CEO aqui, que eu tenho que desenhar um outro cargo, é uma outra atribuição, um outro job description. Não combina em nada com aquele que eu trouxe lá da Europa para cá, entendeu? Então, esse é o desafio, eu acho, quando você fala da educação executiva. Tá? Não existe uma educação executiva, ó, você põe as grades aqui, o aluno vai, assiste, cumpre as grades. Cada grupo, cada empresa tem uma necessidade muito diferente, muito específica, e fora isso, cada um que está ali, de repente tem que trilhar um caminho, uma trilha mesmo, né? Diferente, diferenciada dentro daquela trilha grande, daquela grade grande que você propôs. Você falou uma coisa muito importante, que é aquele negócio, tem que fazer sentido para a pessoa. Se fizer todo o sentido do mundo para a empresa e não tiver convergente, congruente com as metas pessoais dele, com os objetivos de tiver vida, link, né? Link se não tiver isso... Eu falo assim, quais são os seus principais objetivos? Isso que você está fazendo hoje te ajuda a chegar lá? Te proporciona contribui de alguma forma para essa tua meta mais grandiosa de vida? Né? Se não, né, começa a repensar tudo. Leila, estamos a 1h10 mais ou menos falando. Ixi. Vai ter que reduzir, vai ter que cortar e editar pra caramba. Não, eu não faço nada disso. Eu acho que quem quer ver, vê tudo. Quem quiser pular pedaço, vai arriscar. Mas esse vídeo vai integralmente para o YouTube. Eu vou te mandar também ele para você usar do jeito que você quiser. E legal. Eu quero te agradecer muito, porque eu que agradeço, puxa vida. O papo flui fácil, você tem uma experiência fantástica, um conhecimento gigante. E eu espero não, tenho certeza que isso vai ser de grande valia, de contribuir para muitas pessoas que procuram um norte, procuram uma orientação profissional, e a gente faz isso batendo papo. Não tem nada melhor que isso. Legal, muito obrigado. Legal, obrigada, super obrigada. Agora você está convidado para ir lá dar uma aula inaugural nossa lá no IBMEC. Né? A gente vai ver uma coisa bem bacana, bem legal, para uma dessas turmas aí, para você conhecer uma dessas nossas turmas aí de executivos pensantes e inquietos. Inquietos, né? Esses que dão mais trabalho. Estou à disposição, Leila. Muito obrigado. Legal. Eu me despeço aqui. E, como sempre, desejando muito sucesso, alegria e felicidade a todos. Tchau. Para vocês também, muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.